9h01. Bom dia, seja muito bem-vindo. Nosso programa TVC Mais já está no ar e bora direto para os nossos assuntos do dia. Hoje eu recebo uma neurologista aqui no estúdio para falarmos sobre memória e entendermos quando devemos ligar o sinal de alerta. A gente também recebe uma professora de Direito para falar sobre os direitos da comunidade LGBTQIA+. E claro, terça-feira é dia de Moda com Graça. Bom dia, Ivan. Bom dia para você que está em casa assistindo a gente aqui nesta manhã de terça-feira, friozinho, né, gente? E hoje eu vou trazer uma ex-aluna, amiga, Vanessa Brito, que ela agora é consultora de estilo. Sabe de quem? Ela cuida da imagem da Maiara e da Maraísa, dupla, todo mundo conhece, nacionalmente conhecida, né? E consultora de estilos de várias outras personalidades também deste meio. Daqui a pouquinho vocês vão conhecê-la. Estaremos ansiosos esperando, viu, Graça? E temos também informações com ele, Gil Bonfim. Começam hoje as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos, que concede bolsas a estudantes universitários. Os detalhes eu trago logo mais. É isso aí, então se ajeite aí, prepare o seu café, porque o nosso TVC Mais já está no ar. Agora 9h02. Muito bom dia para você que está ligado com a gente aqui, ó, no nosso YouTube, no nosso canal 13.1 na TV aberta, no 313 na Sky, no 520 na NET. Você tá vendo? Você não tem motivos para não nos assistir, tá bom? E olha só, terça-feira é dia da gente falar de moda com Graça Torres, como você viu na escalada. Hoje nós temos uma convidada aqui no estúdio que eu vou deixar a Graça apresentar já já, porque antes tem a nossa vinheta. Oi, Graça, bom dia novamente. Hoje você está abrindo o nosso programa. Bom dia, já até esquentei, você viu? Já tirei meu casaco. Na verdade não é que esquentou, você gosta de vir com vários looks. Aí você começou com você tira... É porque geralmente eu entro no final do programa, né? Mas agora a Vanessa chegou e vamos falar logo com a Vanessa. Vanessa Brito, que eu estava falando para vocês, que é designer de moda, foi minha aluna. Ela é formada em design de moda e hoje trabalha como consultora de estilo. E nós vamos querer saber sobre isso, né, Ivan? O que é consultoria de estilo, o que faz um consultor de estilo e principalmente dos clientes, das clientes famosas dela, e a gente quer fofoca, que a gente gosta da fofoca. Tá, Vanessa, seja bem-vinda. Eu quero de moda, mas ele quer fofoca. Bem-vinda, bom dia, meu amor. Obrigada, bom dia. Tudo bem? Tá virada, Vanessa? Tô virada. A Graça estava comentando em off aqui, você estava numa gravação de DVD ontem. Fui numa gravação de um DVD ontem e aí cheguei umas 4 horas da manhã e agora eu tô aqui. Então, pra gente é uma honra, né, que ela manteve o compromisso. Exatamente. Aí inclusive eu falei assim, nossa, mas você tem que acompanhar até a gravação de DVD. Então vamos começar por aí. O que faz um consultor de estilo, Vanessa? Bom, eu cuido da imagem dos meus clientes. Então, eu tenho clientes famosos, tenho clientes empresários, tenho clientes que são marcas, e aí eles também têm uma construção de imagem diferente, mas é uma construção de imagem. Então, eu trabalho nesse trabalho de desenvolver qual é a mensagem que o cliente quer passar. Esse fluxo na consultoria de imagem e estilo é visagismo, tudo ou só roupa? Faço visagismo, faço coloração pessoal, eu tenho uma parceira visagista que é cabeleireira, então ela agrega junto comigo. Um beijo, Letícia. Pra trocar. Porque o cabelo tem essa questão de fazer parte, né, do visual e fazer essa moldura do rosto e também entregar uma comunicação, mensagem, uma imagem. Então tem que fazer parte, sim, do desenvolvimento da imagem. Eu não consegui falar com a Vanessa ontem, porque eu estou na gravação do DVD para você não canta não, Vanessa. Não tem jeito. Eu não canto, mas é o tempo inteiro arrumando a roupa, né, do cantor. Como é que é? Ontem, na verdade, foi um projeto que não era um DVD desses que a gente está acostumado a ver aqui em Goiânia, que tinha público. Esse da tarde, né? O da noite era diferente. Foram dois. Foram dois. Não, mas o da noite eu não trabalhei, não.
E aí era uma locação diferente, então tinha que fazer silêncio mesmo. Então não dava para pegar no celular, porque ou eu prestava atenção no artista, ou eu prestava atenção no celular. E aí a questão de prestar atenção no artista é interessante isso, porque não é só escolher o look, é arrumar o look na hora ficar mantendo da gravação. Mantendo Como aquele é que você style. faz esse estudo da pessoa para montar um look para ela? Tem uma entrevista? Eu faço um briefing antes, faço um briefing bem grande antes, faço uma entrevista. Dependendo, assim, da disponibilidade da pessoa, eu fico um pouco mais de tempo, mas em geral dura uns 40 minutos, 1 hora. E aí eu consigo entender qual é o objetivo de imagem e como que a gente vai fazer para alcançar esse objetivo de imagem. Porque, além do objetivo, a gente bate no dia a dia, né, na questão da rotina da pessoa. Às vezes ela tem um objetivo de imagem, mas é uma engenheira, tem que usar bota. Então, como que nós vamos fazer para aliar a rotina e o objetivo? E como é que você alinha hoje? Eu acho que, né, a gente estava conversando aqui, a Graça falou até na nossa escalada, você hoje veste Maiara e Maraísa. Ontem a Maraísa falou que se eu não falasse dela hoje aqui, ela ia ficar muito brava. Como é que é? Ontem eu falei pra Maraísa, né? Eu tenho que ir embora cedo, amigo, porque de manhã e tal. Aí ela falou, você vai falar de quem? Eu falei, não sei. Ela, você não falar de mim? A gente tem até umas imagens aí, inclusive nós pegamos o Instagram da Vanessa, inclusive gosto pessoal é uma coisa muito delicada, né? Porque você tem que dar, você tem que dar, olha, eu acho maravilhoso. Esse inclusive da Maraísa, eu amei. Eu tenho esse cropped, eu tenho o cropped dessa coleção. Mas ele é lindo, né? Pois é, mas nesse caso aí, você veste palco e veste dia a dia também? Tem diferença de estilos, ela no palco e ela pro dia a dia? Dia a dia menos, mas visto também, mas mais para palco mesmo. E aí tem toda uma... Mais para palco e mais para evento também, né? Quando ela vai participar de algum evento, ela vai participar de um casamento, de um evento, aí ela tem o conselho. Porque o que faz a consultoria também, Ivan? É importante entender isso, porque a pessoa, às vezes, uma pessoa que não é do ramo da moda, para a Vanessa, é formada em design de moda. Então, ela estudou para o formato de corpo. Não adianta eu gostar de vestir um vestido daquele que vai aumentar o meu seio, se o meu seio já é grande. Então, eu tenho que saber se o meu corpo é uma ampuleta, se o meu corpo é uma pera, né? Que a parte baixa é menor do que a parte baixa é maior do que a parte de cima, se o meu corpo é um triângulo. Então isso no olhar que já está exercitado do design de moda, ele consegue visualizar isso no cliente, né, Vanessa? Consigo. E facilidade, inclusive. E como é que chama? E indicar peças que vão valorizar o que aquele cliente tem de melhor. Então, esses artistas, às vezes, eles não querem investir em consultoria de estilo, em consultoria de imagem, e aí eles pecam nisso. E aí não é só artista, não. Ela falou que você tem a de engenheira, né? A gente trouxe a Lívia, que só faz médicos. Exatamente. Nós trouxemos a Lívia, que também formou em design de moda, e ela só trabalha com médicos. Ela trabalha com a imagem de médicos. Olha isso, é muito específico, né? Ela pegou um nicho bem... E aí, como é que funciona, por exemplo, né? A Graça falando aí que vê o corpo, se é triângulo, se é mulher violão, né? O corpo da mulher brasileira. Quando a sua cliente insiste em vestir algo que você sabe que não vai ficar bem, você já falou tudo para ela, mas ela insiste. Deixa, só não me marca. Pode vestir, gerenciar. Pode vestir, mas você não marca que eu fiz o seu vestido. Mas você sabe, porque assim, por exemplo, inclusive no caso das minhas clientes mais famosas, assim, quem vai bancar essa imagem é ela. Então, se alguém for falar né, da imagem dela, do look dela, é ela. Raramente as pessoas vão lembrar de mim. Então, se ela está se sentindo segura e acha que aquilo ali vai ficar bom... Que ela segura, né? Que ela segura. Porque o importante de segurar o look é você se sentir segura, né? Essa história de segurar o look eu aguento, pode vir a pancada que eu dou conta. E você não vai querer ir embora, não vai chorar, não vai, sabe, assim, porque alguém falou do seu look. Aí você segura, se você segura, o look vai ficar bonito. Não tem dessa. Qual que é a diferença entre consultora de imagem e consultora de moda? É a mesma coisa. É a mesma coisa, de estilo também. É porque, assim, a consultora de imagem, ela trabalha um pouco mais de visagismo, trabalha outros aspectos, e a consultora de estilo trabalha mais com roupa. Mas hoje em dia
você não consegue dissociar mais uma coisa da outra. De né? trabalhar separado, É né? muito E difícil. como é que funciona na prática? Por exemplo, aí nós estamos falando de famosos, né? Porque é um meio que a Vanessa trabalha, inclusive com vários cantores também, né? Trabalha. Que estão começando agora, além da Maiara e Maraísa, que são as famosas nacionalmente. Ai, tem um que eu amo, que é o Matheus Vargas, que ele é filho do Leonardo. Nossa, ele é incrível. Tem a Luísa, que era dupla com o Maurílio. O Maurílio foi meu primeiro cliente. Ele, não sei se você lembra, eu estava na faculdade ainda. Ele me chamou para jantar, nós já éramos amigos, né? Chamou para jantar eu, ele, a esposa dele, meu marido, falou, então, meu DVD daqui 15 dias, você vai fazer meu look. Eu falei, oi? Vai, você vai fazer. Então, passei 15 dias estudando a imagem dele e fiz. Aí, quando eu terminei, o DVD era numa quarta-feira. Na terça à noite a gente terminou e aí fomos sair para jantar lá no shopping. Aí a Luísa, parceira dele, me liga. O shopping fecha às 10, né? 9h30 ela me ligou. Ô, amiga, tô chegando. Vamos fazer meu look também. Ah, Luísa, tá bom, mas pra quando? Não, pro DVD de amanhã. Aí você foi no shopping já comprar. Aí eu fiz, na verdade ela demorou um pouquinho para chegar, de 9h40 até 10 horas da noite eu fiz o look dela e eles fizeram, de saudade com esse style. Nossa Senhora. E você tem que acompanhar na compra também, né? Você vai, mas geralmente você vai antes, até para separar, né? Tem muitos consultores de estilos que fazem isso, vai muito interessante esse trabalho. Uma pessoa tem um casamento, por exemplo. Eu sei porque eu passei isso nos 15 anos da Laura, né? Da minha filha mais nova. E aí a consultora vai antes, já separa todos os looks que ela acha que vai combinar com o que você quer passar, com a cor que você quer, com o que está usando, né? E você já faz uma seleção para não ficar perdido naquele monte de informação. É porque, na verdade, a gente tem que otimizar o tempo do cliente, né? Porque, enfim, o cliente quer ser o mais assertivo possível. Então, se você for na loja antes, começar a pensar naquilo que você conversou com ele lá no briefing, e aí você for montando os looks e deixando pronto, geralmente a gente faz parceria com os vendedores, fala assim, separa esse provadorzinho aqui para mim, aí você monta um provador para o cliente, ele vai lá e Essa profissão, então, não é nova, né? Ela já tem algum tempo. Ah, não, tem muitos anos. Porque agora vocês falando, eu me recordei, assim, eu não sabia, para mim, consultora de imagem, de moda... Antigamente chamava figurinista. Porque em 2000 e pouco, eu morei no Rio, né, e tinha um amigo que trabalhava numa loja ali em Ipanema. E um dia encontrando, ele estava super estressado porque a equipe da Xuxa foi lá e fechou a loja. Para escolher looks para ela. Escolheram looks para ela e levavam para ela na casa. Também faço na casa isso. dela. Então, isso já tinha. Agora que eu tô falando assim, então eu já né, tive contato com essa. É porque agora figurinista é só para quem trabalha com artes cênicas. E a gente ficou com a consultoria de imagem. Mas antes era tudo uma coisa só, figurino. E também antes de existir o curso de design de moda, eu acho que não era profissionalizado, né? Eram pessoas que tinham mais um bom gosto. Mas hoje, para ser um consultor de estilo, precisa ser formado em design de moda? Não precisa ser formado em design de moda. Você pode fazer... Existem vários cursos, até online, de preço até bem acessível, que você pode ter uma formação em consultoria de imagem. Mas não dá para fazer o que o designer de moda faz, mas dá para fazer o que o consultor de imagem faz. E questões de valores, é acessível? A se dividir, assim. Não é tão acessível, assim, mas dá pra ir. Se parcelar, né? Várias vezes. Mas hoje, então, você está se especializando nesse nicho só para a música sertaneja? Porque o boca a boca hoje é o... E acaba quando você que a pega fulana uma viu, né? Por vez, exemplo, no Instagram hoje, a pessoa vê ali, olha, eu quero também, aí chega através de você. Quando a gente pega, né, uma veia assim, a gente geralmente vai, mas eu também faço muitas marcas. Marcas como assim? Você fala que você tem marcas que são seus clientes, marcas de roupa? Marcas de roupa, eu faço catálogo das marcas. Ah, tá. Isso também é outro tipo de consultoria de estilo. Eu acho que a gente tem até um vídeo Tem aí. umas fotos da Sublime, que é uma das marcas que eu faço há mais tempo. Nós passamos os vídeos também, os vídeos? Passamos Tá, eu todos. tinha visto só Aí, ó. Ah, tá. Então você faz o catálogo do lançamento daquela marca. Daquela coleção. Que aí é bem do design de moda mesmo também, né? Vai muito além só da consultoria de estilo. A Vanessinha trabalhando. Aí ela trabalhando. Aí eu trabalhar, arruma roupa aqui, arruma roupa ali. É por isso que você não consegue, assim, dar atenção para muitas coisas. Você tem que ficar focado no trabalho. Aí é o look da gata, né? Agora, Vanessa, para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, o seu Instagram é aquele que estava na tela ali. Vanessa repetir. de Brito Stylist.
E a Vanessa está falando do marido dela, o Styles. marido dela é compositor de música sertaneja. O Ivan falou assim: gostaria de entrevistá-lo. Eu falei, não, depois a gente combina. Ele Pois vem. é, eu ele, quero, você ele é já- incrível, ele tem muita história para contar, gente. A gente vai marcar já, pegar o telefone com a Graça ali. Eu quero ele sentado aqui com a gente para bater um papo também. Ah, viu? com certeza, ele vai adorar. Obrigado, que viu? vai. Sucesso. Obrigada a pra vocês, você. gente. Vanessa, muito obrigado. Bom dia para você. Agora, Bom dia. Graça, sucesso para você também. A Graça está entrando de férias. Ela vai ficar um mesinho aí também, Descansando. sem nos visitar, descansando. Mas em agosto, se Deus quiser, estarei firme e forte e mais jovem de volta. Mas mesmo você estando de férias, longe, estaremos ligados, viu? Em pensamento e em harmonia sempre, viu, Graça? Obrigada, meu amor. Boas férias para você. Obrigada. Agora, olha só, 9 horas e 16 minutos. A gente vai acompanhar agora aquelas dicas que todo dono de casa, dona de casa, precisa saber para poder organizar uma casa, né? Então, roda aí as dicas. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma receitinha, rápido, fácil e uma delícia. Vou fazer uma sobremesa hoje para vocês. Vai ser um bombom de travessa, uma delícia. Olha só, a gente chamou as dicas, entrou a receita aí, agora a gente vai ver as dicas, porque a receita é daqui a pouquinho, para dar um gostinho a mais, viu? Para você querer saber que receita é essa. Agora a gente vai de dica. Quer cozinhar ovos sem correr o risco de eles trincarem ou racharem? Basta colocar sal e vinagre na água. Quando começar a ferver, coloque os ovos com cuidado na panela e deixe por uns 15 minutos. Eles saem sem rachaduras, perfeito. Uma dica bem legal é você usar eu viciei. Outra forma de deixar a sua casa perfumada é passando essência nas lâmpadas da casa, quando estiverem apagadas. A temperatura quente da lâmpada, quando acesa, auxilia na proliferação do cheiro da essência. E a última dica usando essência também é para manter o seu guarda-roupa bem perfumado. Mergulhe fitinhas na essência, pura, sem água mesmo, e amarre no cabide dessa forma. A roupa fica perfumada e o guarda-roupa também. Essa dica é ótima, super recomendo. É isso aí, ó, aquelas dicas que todo mundo precisa saber para manter a casa organizada, né? Agora, 9 horas e 20 minutos. Agora nós vamos falar sobre... Peraí que eu esqueci aqui, como que é? Deixa eu ver aqui. Ah, lembrei, a gente vai falar sobre memória. É isso mesmo, ó. Conosco aqui no estúdio a doutora Lorena Maciel de Miranda Bochenek, ela que é neurologista. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar falando de um assunto tão relevante e que faz parte de todo o dia a dia. Muito obrigada mesmo. Vamos começar explicando para a gente primeiro como é que funciona a memória, né? A memória é uma aquisição de informações.
Desde que nascemos, a memória está sendo processada com sinapses, que é a comunicação entre um neurônio e o outro, que é a célula nervosa. E aí essas experiências, tanto visual, tanto de raciocínio, da linguagem, do afeto, vão sendo armazenadas ao longo da nossa vida e do nosso desenvolvimento. E essas informações, elas ficam ali retidas e são evocadas quando necessárias. Mas é importante, quando a gente vai falar de memória, a gente precisa compreender o seguinte: a memória, ela é uma função do cérebro superior que o mais importante dela é esquecer do que lembrar. Porque, veja bem, igual você me fez uma pergunta. Assim que você me fez essa pergunta, o meu cérebro, ele vai lembrar até nos próximos segundos das 2 últimas palavras que você utilizou. Após isso, se eu ficar lembrando dessas mesmas palavras, eu não vou conseguir raciocinar, vou ficar confusa e vou me perder aqui quando eu estiver falando com você. Então, a memória, o mais importante dela é a capacidade de esquecer, porque assim a gente consegue organizar o pensamento e executar as nossas funções do dia a dia. Então é aí que entra aquela memória curta e memória de longo prazo que a gente tem. Justo. É interessante porque, assim, o que fica a muito longo prazo é o que está associado com as emoções. Então, a memória, quando a informação da memória desse pensamento que está associado com grandes emoções, vai ficar muito retida durante muito tempo. Por exemplo, é comum a gente lembrar o que a gente estava fazendo quando Ayrton Senna faleceu, por exemplo. Está ligado a um afeto muito importante. Uma associação, né? Justamente. Então, coisa que se não tivesse tido a morte, eu não lembraria o que eu estaria fazendo naquele momento, né? Então, é uma associação da informação com o sentimento. Então, e é interessante porque a única coisa que a gente não esquece é o medo. Por quê? Porque faz parte da nossa sobrevivência. Eu não posso esquecer daquilo que vai me trazer algum perigo da minha preservação como espécie. Então, tudo que relaciona ao medo, nós não esquecemos. A partir de qual idade a gente consegue ter memórias da infância, assim? Isso é muito relativo. Veja bem, do ponto de vista científico, desde 3, 4 anos a gente já tem uma consciência maior das relações e aí já começa a ter uma maturidade da interpretação do que é vivenciado. Muito precoce, a gente não tem essa maturidade. Então, a gente tem resquícios de sensações. Aquela sensação que muitas vezes você não consegue explicar, mas que dá uma sensação assim, isso é muito familiar, isso me traz um bem-estar, me traz um conforto. Quanto mais a gente vai desenvolvendo, vai conseguindo significar as nossas experiências, aí sim vai ficando retida nessa memória que a gente pode depois evocar. Mas a gente precisa dar sentido, porque a gente não é simplesmente uma questão de memorizar. Nós somos seres de linguagem, então a gente precisa da interpretação dos fatos para que essa memória fique retida ao longo da vida. Então, por isso que não é comum a gente lembrar de situações quando a gente é muito novinho, porque não tem uma interpretação sobre aquele fato, e sim só uma sensação daquilo. Agora, memória boa ou memória ruim, normalmente fala, pode ser genético? A pessoa pode ter essa predisposição? Pode sim, né? Nós temos aí sempre uma associação dos nossos fatores genéticos, da nossa carga genética, do nosso DNA, da nossa história familiar e do que a gente vivencia. Mas mais do que genética, a gente precisa entender que a memória é um ato de exercício.
Assim como os músculos, a gente precisa de exercitá-los para que a gente tenha os músculos bem definidos, a memória precisa de exercício. Então, assim, até uma forma de prevenção de doenças da memória é exercitar. E o maior exercício da memória é a leitura, né? As principais profissões que têm mais assim um acervo melhor da memória são os que mais executam a leitura. Por exemplo, os atores e os professores. Então, assim, nós precisamos aliar a nossa genética com o nosso exercício. Nada me adiantaria ter uma genética muito favorável para ter um corpo musculoso, mas se eu não me exercito, né? Tudo que precisa de sinapse, ou seja, daquela ligação de um neurônio para o outro, precisa de repetição, de exercício. Então, quer ficar bom da memória, preservar essa memória, prevenir doenças da memória, vamos à leitura. Além da leitura, eu estava até vendo antes, né, me preparando para a entrevista, tem joguinhos hoje em dia que prometem, caça-palavras, isso tudo ajuda também. Sim, porque olha só, quando eu me proponho a fazer atividades em que não estão dentro do meu automático, do meu dia a dia, eu vou captar neurônios novos para executar aquela função. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou demandando de partes do cérebro que habitualmente estariam ali dormindo para fazer aquilo. Então, eu coloco o meu cérebro para trabalhar. São os desafios que nos tiram da inércia e que nos incomodam, mas que nos faz crescer. Agora, aqueles esquecimentos no nosso dia a dia é normal. Isso, olha só, é isso que eu falei. A principal função da memória é esquecer. Né? Agora, a gente precisa entender que nós estamos num país que tem um nível de transtorno de ansiedade generalizada e de transtorno de humor depressivo muito alto. E antes da gente entender e começar a pensar, meu Deus, eu não estou com a memória boa, eu preciso entender como é que está a minha saúde mental. Porque é o principal fator de risco para lapsos de memória no nosso dia a dia. As pessoas, elas equivocadamente, elas compreendem que estão assim, eu não consigo prestar atenção, eu não tenho foco, eu tenho algum problema na concentração. Quem que perturba a nossa concentração, a nossa atenção? O nosso nível de adrenalina, o nível de dopamina que está envolvido na ansiedade. Então, antes de você culpar a memória, comece a questionar e a se conhecer como é que está seu nível de ansiedade, de estresse. Por quê? Se eu estou muito ansiosa, muito estressada, eu vou captar neurônios para todo aquele processo que está me estressando. Aí a memória não consegue ser executada. Além dessa ansiedade que a senhora falou aí, né, os níveis de estresse, uma vida não saudável também prejudica. Sim, veja bem, nós não conseguimos separar o cérebro do corpo, né? Nós somos único, né? E o que vai afetar o meu coração, as doenças cardiovasculares, uma pressão alta não controlada, um diabetes não controlado, um colesterol alto, o cigarro, o álcool, tudo isso vão fazer injúrias vasculares em vasos, né? Pensa que nosso corpo precisa que o sangue chegue a todos os órgãos através dessas artérias, que são como um cano na nossa casa. E aí essas substâncias inflamatórias envolvidas no álcool, no tabagismo, em colesterol, na obesidade, no processo de sedentarismo, vão depositando ali nesses caninhos e aí o sangue não chega de forma viável nos órgãos e não chega no neurônio. E aí o neurônio vai falecendo, e aí vai degenerando, vai fazendo processos inflamatórios que complicam todo o mecanismo cerebral. Então a gente precisa sim de procurar esse equilíbrio da saúde física e mental para que a gente consiga executar as nossas funções, principalmente a questão do que envolve a memória. Agora, doutora Lorena, minha vida está saudável, eu não bebo, não fumo, meu nível de estresse está tranquilo, não sou ansioso, é um exemplo, tá? Quando é que precisa ligar um sinal de alerta, né? Mas a minha memória continua ruim, quando é que esse sinalzinho vermelho liga aqui na cabeça?
quando o que eu faço no meu dia a dia começa a ter um comprometimento. Então, vamos lá. Você trabalha aqui, você lida com pessoas na comunicação. E você faz isso de olhos fechados, porque isso já virou no seu automático. Aquilo que era no seu automático, você começa a falhar. Você começa a ter, assim, precisar de mais tempo para pensar aquilo que antes você fazia sem pensar. Quando você começa a perder compromissos que para você eram, assim, imperdíveis, por exemplo, pagar conta, né? Tem pessoas que são muito rigorosas nisso e de repente começou a falhar, não consegue cumprir com isso. Ou seja, a minha rotina que eu consigo fazer de olhos fechados, eu começo a me perder. Me perder na cidade, me perder no bairro, começar a repetir histórias, né? Eu conto a mesma história para você e o familiar fala, poxa, mas fulano está contando a mesma história, ou está perguntando de pessoas que já morreram e ele sabe que já morreu. Ou seja, não está legal, tem alguma coisa aí que precisa ser investigada por seu médico da sua confiança. Essa questão de contar a história várias vezes, eu achei que era algo até da idade, porque minha avó, minha mãe acabam sempre contando a mesma história algumas vezes, né? Sim, olha só, é importante você falar isso, porque a gente precisa entender que nós somos falíveis, né? Que o ser humano envelhece. Nós temos não tem como eu falar para você assim, nossa, eu estou muito triste porque todo dia eu percebo que eu tenho rugas a mais do que o dia anterior. Você vai falar para mim, Lorena, 2 jeitos de você resolver isso, ou lá na estética, ou morrendo antes, né? Faz parte do envelhecimento. O cérebro tem rugas também. Nós envelhecemos no cérebro. As rugas do cérebro diminuir, tá? O tamanho do cérebro, vai atrofiando. E aí, a memória vai ficando comprometida, vão tendo mais lapsos, mais frequentes do que antes. Para aprender coisas fica mais difícil, eu demoro mais tempo, né? Eu consigo lembrar de coisas mais do passado, mas o que eu comi hoje de manhã, por exemplo, eu não consigo lembrar. Isso é envelhecer, isso não é doença. Agora, quando isso compromete a minha atividade diária, as minhas responsabilidades, os meus afazeres, sou uma dona de casa, sabia fazer tudo de comida e de repente uma receita muito básica eu não consigo fazer, eu começo a me perder. Aí sim tem um comprometimento pontual na sua capacidade executiva do dia a dia. Agora, a gente tem um depoimento de um colega nosso que trabalha aqui, porque eu quero entrar com a senhora em outro assunto relacionado à memória também. Eu vou chamar o VTzinho aqui do Écio Santana, joga aí. Eu tive Covid 2 vezes, uma em 2021 e a outra em 2022. Eu acho que eu tenho sequelas até hoje. Eu esqueço muitas coisas. Se eu sair para fazer uma coisa e alguém me interromper, eu esqueço de fazer aquilo que eu tinha saído para fazer. Eu acho que me afetou e me afeta até hoje. Então eu estou fazendo tratamento até hoje, estou tomando um remédio para ansiedade, e espero que eu volte a não ter esse tipo de esquecimento, porque é muito ruim a gente sair de casa. Por exemplo, hoje eu peguei o resultado do teste Covid que deu negativo, que eu fiz quarta-feira. Eu saí para fazer o segundo teste, que a enfermeira tinha me recomendado, e eu esqueci o papel em cima do lugar que eu tinha colocado para apresentar lá no retorno. Então eu achei ruim. Na hora que eu cheguei para fazer o segundo teste, que eu não tinha o resultado do primeiro, eu fiquei achando ruim. Então isso incomoda a gente, isso deixa a gente até às vezes irritado. E tem a impressão que o remédio que a doutora passou para mim é justamente para evitar esse estado de esquecimento em que eu vivo. Então, estou torcendo para que apareça um remédio, para que eu não desista desse tratamento, porque a gente acha demorado o tratamento. O tratamento ele é muito lento, né? E a gente queria que se curasse logo. É isso.
A gente viu aí o caso do Écio, doutora, que ele associa à Covid. Existe alguma relação cientificamente comprovada? Sim, nós já sabemos que a infecção pela Covid, ela vai promover um processo inflamatório generalizado no corpo, inclusive no cérebro. E nós já percebemos, já tem estudos funcionais, de ressonância funcional, em que demonstra alterações no cérebro, em locais especialmente designados para a memória. Então, é muito comum, e olha só, independe da gravidade da doença infecciosa no momento agudo. Até mesmo pacientes assintomáticos que ficaram sabendo que estavam com Covid pelo exame, pode sim ter alterações da memória, né? O que a gente assim, mas o mais importante é que nós precisamos continuar exercitando esse cérebro para que novas áreas do cérebro sejam demandadas, para que o corpo e o cérebro consiga fazer uma reabilitação neuropsicológica, neurocognitiva, para que a gente consiga continuar. Na prática, o que a gente percebe é que também o nível de ansiedade após Covid é aumentado. Então, assim, a ansiedade ela é inimiga número 1 da memória. Então, o que a gente percebe? Que quando a gente começa a tratar essa ansiedade, a memória começa a melhorar. Então, assim, é possível, sim, ficar bem. A prática está mostrando isso no consultório, isso é uma rotina no consultório, e que as coisas estão indo bem. Não são assim, sequelas fixas. A gente percebe que tem, sim, uma melhora. Agora, doutora, quem esquece muito das coisas é um potencial candidato a ter Alzheimer? Não necessariamente, tá? Quem esquece muito das coisas é o estressado. E nós sabemos que ainda não tem uma relação muito fixa entre ansiedade e demência, tá? A síndrome demencial é uma doença degenerativa, mais comum após os 65 anos de idade, e que o que a gente tem que fazer para prevenir é prevenir doenças cardiovasculares, pressão alta, diabetes, colesterol, sedentarismo, obesidade e leitura, exercitar esse cérebro, né? Então, nós temos aí exemplos do presidente dos Estados Unidos, na época da Guerra Fria, ele ganhou a guerra em início de Alzheimer, né? Mas era uma pessoa extraordinária, de uma genialidade muito grande pelo hábito da leitura. Então, mais uma vez, se você está escutando, está vendo e está muito preocupado com essa questão, lembre-se, se você está se exercitando, se você está cuidando do que você come e se você está exercitando o seu cérebro com leitura e sempre em atividade, você está fazendo o seu papel para prevenir essa doença. É isso aí, a gente bateu um papo aqui com a doutora Lorena Maciel de Miranda Bochenek, ela que é neurologista, esclareceu várias dúvidas aqui e resumiu tudo, né? Vida saudável sempre, né, doutora? Sempre, vamos fazer a nossa parte. Obrigado, viu? Bom trabalho para a senhora hoje, sucesso aí na sua profissão. Obrigada. E olha só, agora 9h39, a gente vai para o intervalo comercial, na sequência tem mais bate-papo aqui no TBC+. Eu volto já já. Aí galera, eu, Daniel de Paula, chego com você à 1 da tarde com o novo TBC Esporte. E a partir das 18h30, eu e os meninos chegamos com o TBC Esporte segunda edição. Você não pode perder. E as novidades aqui na TV Brasil Central, elas não param. O nosso esporte crescendo cada dia mais, não é, Luquinhas? É isso aí. Domingo, às 20 horas, vem o TBC Esportes. Com muita informação, os gols da rodada, com toda a turma da Brasil Central. Conto com a sua audiência. A Brasil Central está mais perto de você. E agora, durante a nossa programação, você participa mandando vídeos. É a Bronca do Povo. Como está o seu bairro? Tem mato alto? Falta iluminação? As ruas estão cheias de buraco? Pegue o seu celular,
na horizontal e faça um vídeo para a gente mostrando esses problemas. E mande para o nosso WhatsApp, 99246-6182. Eu vou repetir, 99246-6182. Tem problemas aí perto da sua casa? Mande a sua bronca. A Brasil Central agora é de todos os goianos. O Curta Goiás, a nossa sala de cinema na tela da TV Brasil Central, te apresenta o que tem de melhor na produção goiana de curta-metragem. Não perca nas noites de sábado e domingo. E aí, bora ver filme? Nove horas e 41 minutos, a gente já está de volta nesta manhã de terça-feira e eu volto diretamente com ele que tem as informações desta manhã. Gil Bonfim, bom dia. Muito bom dia para você, Ivan, e um bom dia para você que nos assiste. O que você começa para a gente aí, Gil? A gente começa falando, Ivan, que estão abertas as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos, que disponibiliza bolsas de estudos a estudantes universitários. É o programa do governo federal. O ProUni concede bolsas integrais, ou seja, de até 100% dos cursos, e também bolsas parciais, de 50% do valor da mensalidade. A inscrição deve ser feita no portal Acesso Único, através do login na plataforma gov.br. As inscrições seguem até o próximo dia 30, Ivan. E fazer um depoimento, pessoal, que você sabe que eu me formei pelo ProUni, né? Com bolsas de 100% em 2000 e... No início de 2000. O quanto é importante, né, esse programa de acesso ao ensino superior. Para mim foi essencial e na sala tinha bastante gente também. Então, se você está precisando aí, tem tempo, né, para se inscrever aí. Repete para a gente. Até o próximo dia 30, Ivan. E a gente lembra que para fazer a inscrição precisa ter o login na plataforma Gov.br, que é a plataforma de serviços do governo federal. Hoje, para fazer qualquer serviço do governo, precisa desse link, né? Precisa desse cadastro, precisa desse cadastro, né, Ivan? E aí a gente lembra que o resultado da primeira chamada está previsto para o dia 4 de julho e o da segunda chamada para 24 de julho. Então, bom demais. Está aí uma oportunidade para o acesso ao ensino superior. Qual que é a outra informação que você tem para a gente hoje, Gil? O Ivan, o Hot Park conquistou pelo segundo ano seguido um lugar no ranking de um site de viagens que avalia os melhores parques de diversões e aquáticos do mundo. O parque, que fica na cidade de Rio Quente, no sul de Goiás, está no 18º lugar do prêmio Traveler's Choice do TripAdvisor. O Brasil teve 4 parques de diversões ou aquáticos entre os 25 melhores do mundo. Entre esses parques considerados os melhores do mundo estão o Beto Carreiro World, no segundo lugar dessa lista, o Beach Park, em Fortaleza, no Ceará, o Parque Terra Mágica Floribal, no Rio Grande do Sul, e o Hot Park. Segundo o site TripAdvisor, a lista se baseia na qualidade e na quantidade de avaliações e pontuações dos viajantes publicadas na plataforma em um período de 12 meses, Ivan. Você sabe que eu sou suspeito para falar, né? Você adora as águas quentes, né? A água quente é comigo mesmo, e esse parque em específico, eu posso falar piscina, praia dos Serranos ali de onda. Exatamente, né? Uma das maiores praias artificiais da América do Sul. E a água é quente, né? Oxi, como é isso que eu gosto. Eu gosto, sabe aquele outro passeio de boia que você fica ali só passeando tranquilo,
Também é um passeio que eu vou e fico horas ali. Gente, tem uns brinquedos radicais. Esses daí eu passo. Park, você passa? Esses eu passo, viu? Sou muito chegado não, Gil. Tem um que a pessoa sobe assim numa altura imensa para descer assim em questão de 5 segundos. É uma loucura. Você sabe que eu tenho problema na coluna, né? Eu só fico vendo quando eu vejo. Eu falo, gente, se minha coluna travar lá no meio, o que eu faço da vida? Não, eu nem arrisco essas coisas, não é comigo, não. Aí já era, né, Ivan? Tá certo, pois então. É, Ivan, o Hot Park, ele recebe anualmente cerca de 1,5 milhão de visitantes. Muita gente, né? É muita gente mesmo, mas merece cada vez mais que pessoas tenham mais acesso a esse parque. Mais informações? Por enquanto é só, Ivan. Um grande abraço para você. Até amanhã. Até amanhã, Gil. Bom trabalho para você, viu? Obrigado. Agora, 14 minutos faltando para as 10 da manhã. Olha só, o mês de junho é conhecido também em todo o mundo como o mês do orgulho LGBTQIA+. E um momento em que diversas organizações, empresas, o governo e as pessoas incentivam a reflexão sobre a importância de tratar todo mundo com respeito e dignidade, independente da orientação sexual ou identidade de gênero. Por isso é importante saber e entender os avanços conquistados pela comunidade, os desafios que ainda são enfrentados e a necessidade de continuar a transformação. Quem vem conversar com a gente agora, a partir de agora, né, com esse tema, é a professora de Direito na Estácio, Goiás, Tamires Melo Pereira. Tamires, seja muito bem-vinda aqui ao TBC+. Obrigada. Eu preciso, perguntar para você, talvez, para você fazer com que a gente entenda por que esse mês de junho foi eleito o mês da diversidade, né? Bom, muito obrigada pelo convite, né? De extrema necessidade a gente está falando aí sobre esse mês tão importante, né? Já que para dar visibilidade para essa luta que é histórica e que para mostrar que essas pessoas também são sujeitos de direitos, né? Garantidos pela nossa Constituição Federal. Então é importante esse mês para ressaltar essas lutas e para dizer que a gente precisa conseguir mais direitos para essas pessoas, para esse grupo que ainda é tão vulnerável na nossa sociedade brasileira. Até porque o Brasil há 13 anos se encontra, né, na lista do país mais transfóbico, né, que mata mais pessoas trans, e então a gente precisa falar, a gente precisa debater, precisa falar também das conquistas, mas também precisa ver aí o horizonte de coisas a se conquistar ainda. Você falou aí do Brasil ser o país que mais mata, né, mais homofóbico. Eu estava vendo aqui antes da gente começar, no ano de 2022, o Brasil perdeu uma pessoa LGBTQIA+, a cada 32 horas. Não é meio assim contraditório num país onde o carnaval é a maior festa, onde tudo é liberado e essa homofobia ainda ser tão forte no nosso país? É contraditório no sentido de que, quando a gente traz, né, para o carnaval a alegria, essa cultura do povo brasileiro, o carnaval também é uma tradição histórica brasileira. Então, é a semana, né, de que onde tudo pode, tudo é aceito. Então, você pode se fantasiar de índio, né, pode, entre aspas, né, você pode se transformar em um travesti só durante aquele momento. Mas, em vida, em sociedade, a gente rejeita isso. A maioria das pessoas, né? Até alguns trazendo algumas questões religiosas, mas é importante salientar que nesse mês a gente precisa ver que isso é crime. Homotransfobia se transformou crime no Brasil, apesar de que não está tipificado no Código Penal brasileiro, né? Por que não está tipificado? Porque o nosso Congresso ainda é muito moroso nessas questões que geram pautas de debate, né? Então, existem diversas leis para o Congresso sancionar com relação à homofobia, né? Porém, ele não sancionou. E, tendo em vista isso, quando surgiu, né, a transformação da injúria racial, colocou ela no crime, na lei de racismo, o STF entendeu que a homofobia está inscrita na lei de racismo. Isso que foi uma mudança, uma virada de chave muito grande, porque já era um direito, né, exigido por esse grupo. Então, isso é recente, agora é de 2019, 2020, e que foi ratificado pelo STF
nesses últimos tempos. Então, isso mostra tanto que é atual. Apesar de o Brasil ser o país do carnaval, não criminaliza esse crime que vem matando e atingindo tantas pessoas. Então, a partir do momento que atinge essa grande quantidade de pessoas, mata pessoas, o nosso direito tem que falar, opa, está acontecendo alguma coisa errada, a nossa sociedade está errando em alguma coisa. E se a sociedade erra, e se é uma queixa da academia, das universidades, das pesquisas, o direito tem que trazer para si. Por que não traz? Você falou aí do Congresso, né? Falou das leis, e a gente sabe que muitos desses direitos adquiridos pela comunidade foi através do STF. Isso. Né? Não da casa que cria as leis. E aí eu te pergunto, qual que é a importância, então, da gente ter representantes LGBTQIs dentro do Congresso? Muito importante, extrema importância, né? Então, eu posso dar um exemplo, né, da deputada federal Érica Hilton, que vem fazendo aí uma demonstração de força e de resiliência, trazendo essa bandeira realmente para o Congresso, que é onde a gente consegue ter voz, né? Então, isso aí é para todas as pautas de vulnerabilidade. Então, quando a gente fala de racismo, a gente fala de direitos de mulheres, direito do pessoal LGBTQIA+, a gente precisa de integrantes no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, para quê? Para dizer, representar a nossa voz, trazer os direitos que a gente precisa. Sem eles a gente não consegue. A partir do voto, do que nos faz cidadão, que a gente consegue tá fazendo essa diferença. Já que você falou, né, das conquistas que o STF traz, não é só na questão da transfobia. Para o casamento homoafetivo também não existia lei. E como ainda não existe legislação. Então, o casamento homoafetivo ele foi aceito no Brasil em 2011. A gente não tem lei ainda que fala, olha, é permitido o casamento homoafetivo. No nosso Código Civil, o que fala? O que é família? É relação entre homem e mulher. E não mudou. O que aconteceu em 2011? O STF, a partir do entendimento em que a gente precisa trazer, respeitar os princípios da dignidade humana, da liberdade, da não discriminação, fez o entendimento de que o conceito de família precisava mudar. O Brasil não podia mais continuar com a ideia de família patriarcal e nuclear. O que é a família nuclear? É a relação homem, mulher e filho. Existem uma pluralidade de família. Então, quando a gente fala família, pode ser só 2 irmãos, um tio criando o sobrinho, os avós, né? Uma pessoa solteira só dentro de uma casa é uma família. Então, a partir do momento em que o STF reconheceu que família é uma pluralidade, se permitiu o casamento homoafetivo. E aí, mesmo permitindo o casamento homoafetivo, você vê tanto que a nossa sociedade ela é endurecida ainda, apesar de dizer que o povo brasileiro é extremamente livre, mente aberta, os cartórios não estavam querendo executar esse direito que o STF garantiu. O que teve que acontecer? Sair uma resolução do CNJ obrigando os cartorários a efetivar o casamento homoafetivo. Por quê? O pessoal ia casar, chegava lá, o pessoal do cartório não queria. Não, aqui a gente não faz. Procura outro cartório. Onde que existe isso? Não existe. Então, em 2013, soltou o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que regulariza e que fiscaliza a justiça brasileira, a magistratura, enfim. Ele falou assim, não, peraí, vamos cumprir. Que o STF falou. Não está no Código Civil, mas existe esse entendimento. Então, a partir daí, já foi permitido o casamento homoafetivo na prática, né? Eu vou pedir licença para você agora, porque eu preciso chamar o nosso repórter Rafael Mesquita, ele que está com o governador em exercício, que participa neste momento do lançamento da campanha da Rede Emo. Olá, Ivan, muito bom dia para você, bom dia, Michele, bom dia a todos que nos acompanham aqui no TBC+. E nós estamos aqui no Hemocentro, na sede do Hemocentro, aqui no setor Coimbra, em Goiânia. Daqui a pouco acontece o lançamento da campanha Doe Sangue e Marque um Gol pela Vida. É uma campanha que é feita em parceria da Secretaria Estadual de Saúde, com o Hemocentro, a Federação Goiana de Futebol e também os clubes aqui do estado, os clubes que estão nas séries A, B, C e D. Quem vai falar um pouco mais com a gente sobre este assunto é a Denise Goulart, ela é diretora-geral da Rede Emo. Denise, explica pra gente como que vai ser a campanha neste ano. Muito bom dia.
Bom dia a você e a todos que nos assistem. Bem, a campanha ela faz o encerramento do Junho Vermelho, que é o mês onde a gente comemora o Dia Mundial do Doador, e fazemos diversas campanhas com o objetivo de estimular a doação voluntária de sangue. Nós estamos aqui entrando nesse meio do futebol, que é uma paixão nacional, estimulando os clubes, os torcedores a competirem de maneira positiva, medindo quais clubes conseguem ter maior solidariedade e conseguir mais doações de sangue. Então o objetivo é mudar a cultura da doação de sangue no estado de Goiás, que é muito baixa, menos de 2% doa sangue, e o poder de mobilização que um clube de futebol tem é imenso, né? É uma paixão nacional, como eu disse, então a ideia é trazer o time no campo e a paixão no sangue. Então a gente faz um convite a todos que são apaixonados por futebol que venham contribuir com essa campanha conosco. E aonde os torcedores podem fazer as doações? As doações podem ser feitas em várias cidades no estado de Goiás. Então nós temos 9 unidades em todo o estado: Goiânia, Ceres, Jataí, Rio Verde, Catalão, Iporá, Formosa, Porangatu e Quirinópolis. E aqui em Goiânia também vou sendo coordenador. Vocês já realizaram ações semelhantes com clubes de futebol em outras épocas e o resultado foi positivo? Sim, nós realizamos em 2019 a Musa do Goianão, nós participamos e aí tivemos a participação de vários clubes aqui conosco, tivemos uma doação também expressiva, mas a ideia é fazer com que o projeto cresça e que isso seja ao longo de todo o ano. Então, todo campeonato de futebol nós estaremos juntos, estamos lançando hoje também o mascote do Hemocentro, o Hemoguinho. Então, junto com os mascotes dos times, nós vamos interagir nos jogos e estimular a torcida a vir fazer sua doação aqui conosco. Muito obrigado, então. Nós conversamos com a Denise Goulart, ela é diretora-geral, então, da Rede Hemo. Fica aí a mensagem para você, torcedor, que gosta de frequentar os estádios, acompanhar seu time, fazer também essa doação de sangue, participar dessa campanha que tantas pessoas estão precisando. A campanha segue até o final do ano. Voltamos com vocês aí no estúdio. Tá certo, Rafael Mesquita, obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. E você sabe que você é sempre bem-vindo aqui no TBC+, tá? Agora, 9h57, a gente volta o nosso papo aqui, né, com a doutora Tamires Melo Pereira, ela que é professora de Direito. Tamires, a gente estava falando aí um pouquinho das conquistas, né? O casamento, né? A adoção, nome social. Conta pra gente um pouquinho dessas conquistas aí. Quais são essas outras grandes conquistas que a comunidade teve que a gente ainda não comentou aqui? Sim. Então, como você falou, né, para além do casamento e para a criminalização, se permite a adoção, né? Por que se permite a adoção? Porque, como eu já tinha falado anteriormente, se ampliou o conceito de família. Então, se amplia o conceito de família, então se entende que casais homoafetivos podem fazer a adoção de crianças. Porém, né, existe esse grande debate na sociedade de que falas extremamente discriminatórias, onde que se eu adotar, o meu filho também vai ser da comunidade, né? Que a gente sabe que não existe isso. O que a gente precisa é tirar essas crianças da lista de adoção, dar um lar, dar amor, né? Afeto. Então, inclusive, a nossa Constituição Federal, ela dá esse direito para que as pessoas permitam se sentir afetos, né? Ter amor, a proximidade um pelo outro. Então, quando na lei de adoção, que também fala que a adoção é entre um homem e mulher, ou seja, um casal hétero, ela não foi atualizada ainda, porém, por causa do entendimento do STF, também passou-se a permitir a adoção por casais homoafetivos. Porém, a gente sabe que a luta é muito grande, para efetivar isso, existe ainda no processo de adoção pessoas, né, que têm atitudes discriminatórias e que dificultam a efetividade disso. Com relação a isso, faz com que casais, né, que queiram fazer a adoção vá para outros países onde que é permitido, né, a famosa barriga de aluguel, onde é permitida a adoção por casais homoafetivos e venham legalizar no Brasil posteriormente. Por quê? Porque a dificuldade, as barreiras encontradas aí para a adoção é muito difícil por essa falta de legislação explícita que diz permitido todos os tipos de adoção por todos os tipos de família, né? Então, é muito importante. O nome social também é apesar de já ter mais ou menos uns 8 anos essa conquista, de que a pessoa podia colocar o seu nome. Pra mim já é mais recente, no meu ponto de vista, isso teria 2, 3 anos só. Não, tem 2, 3 anos a alteração de que eu não preciso colocar lá na minha carteira de identidade o meu gênero. Porque antigamente era assim, eu quero alterar meu nome, colocar fazer alteração lá na minha carteira de identidade. Só que o meu gênero continuava,
né? Então, quando eu apresentava a minha carteira de identidade, estava lá, homem e um nome feminino. E a foto também. A foto não podia ser trocada. Então, atualmente, não. Recentemente, isso aí tem uns 2 anos, se permite a troca do nome. Você não precisa informar por que você quer isso, porque lá na sua certidão, né, aparece as observações, os adendos que você faz nesse documento. Então, nesse adendo, você não precisa colocar qual que é o motivo. Você também não precisa colocar que você fez a mudança de gênero, a cirurgia. Antigamente, você precisava colocar que a cirurgia tinha sido efetivada. E, na verdade, você só conseguia alterar o seu nome se você tivesse feito a cirurgia de transformação de gênero. E, na verdade, hoje em dia, não. Então, se você quer ter acesso a essa alteração de nome, você simplesmente altera seu nome, dá entrada no cartório de alteração de nome. Não, você pode alterar o gênero também e não precisa falar por que você está fazendo isso. Também uma conquista do STF. Não existe legislação para isso. Agora a gente falou de conquistas. O que você acredita que ainda possa vir? Né? O que esteja à frente aí para a comunidade? Eu acredito que, como todos os grupos de vulneráveis, a gente precisa ocupar espaços, né? Então, a gente precisa, como a deputada federal Érica Hilton, a gente precisa trazer vereadores que tenham essa pauta também, não só na seara política, mas a gente precisa dessas pessoas como CEO de uma empresa, como professores, porque o professor tem uma representatividade muito grande na sociedade. Você, perante uma sala de aula, você é exemplo. Né? Então, você traz a sua história, traz a sua luta e não traz só um conteúdo de sala de aula, né? Você leva aprendizado também para essas crianças ou jovens, no caso de universidades. Para além disso, né, como eu sou da área do direito, eu acredito que a gente precisa ocupar os espaços de delegado. A gente tem, inclusive, uma delegada trans no estado de Goiás, mas que a luta dela, né, ela saiu na televisão na época, todo mundo via ela como uma diferente. Não é uma diferente, ela é um igual, um ser humano, né? E que exerce um espaço de poder em que é muito difícil essas pessoas terem acesso, né? A gente sabe que o concurso público é uma luta para pessoas geralmente brancas e que tenham uma condição financeira, porque você precisa viajar, você precisa pagar inscrições caras, e aí acesso a mulheres negras, pessoas trans, todo o grupo LGBTQIA+, não consegue ter acesso a esses cargos, promotor, delegado. Então, a partir do juiz, a partir do momento que a gente tem essas figuras que representam um grupo, é de extrema necessidade para enxergar o outro. Como será que um magistrado olhando um crime de homofobia? Eu tenho certeza que um olhar diferente daquele que não sentiu isso na pele. Então, é lógico, não estou falando que você, por não ser do grupo, você não pode falar sobre as questões, de forma alguma. A gente precisa relevar isso. Porém, quando você está nesse grupo, você faz parte, você sentiu na pele, você traz essa pauta com mais força, com mais entendimento e tenta buscar mais esses direitos e consolidar eles. É o que a gente fala, eles. né? É lugar de fala, né? Exatamente. É estar no lugar de fala. Agora, para quem passou ou pode vir passar por homofobia, tem algum canal que a gente pode fazer alguma denúncia? Tem vários grupos, né, da comunidade LGBTQIA+, de organizações sociais mesmo, que você jogar na internet, eles permitem aí para pessoas, inclusive, vulneráveis, né, que a gente sabe que é um grupo vulnerável e que pode estar fazendo essa denúncia diretamente no canal deles, né, se a pessoa não tiver tantas condições aí de buscar os seus direitos. Mas o mais correto é você ir em uma delegacia e fazer a queixa-crime. É isso aí, a gente bateu um papo aqui com a Tamires Melo Pereira, ela que é professora de Direito na Estácio Goiás. Obrigado, viu, por participar com a gente nesta manhã e nos esclarecer tantas dúvidas. Obrigada pelo convite. E, acima de tudo, respeito. É com respeito que a gente encerra o programa de hoje e volta amanhã, viu? Às 9 da manhã. Tchau.